Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito de arquivo DXF, o que seria, como utilizar e como resolver alguns problemas que podem acontecer e também mostrar algumas situações que também podem acontecer. Então vamos lá. Quando a gente fala em arquivo DXF, é uma extensão bem conhecida, é um formato de arquivo bem conhecido para quem trabalha com CNC router, laser e coisas do tipo. Basicamente, é um tipo de arquivo que ele carrega as informações de maneira que o programa reconheça os limites, as dimensões de um vetor. Se eu coloco uma foto aqui no programa, uma foto de um quadrado, o programa não vai reconhecer que é um quadrado, a menos que eu faça a vetorização. Fazendo a vetorização, ele já vai reconhecer ali que é um quadrado. O DXF praticamente já é uma vetorização que está pronta, então ele já reconhece os limites. Quando você vai adquirir arquivos da internet e tudo mais, provavelmente você vai adquirir no formato DXF. E às vezes as pessoas perguntam, mas por que já não disponibiliza o arquivo de corte? Porque o arquivo de corte, por exemplo, um G-Code, um G-Code milímetro, ele carrega também a informação das ferramentas que vai ser utilizado. Então, se eu pego aqui e eu especifiquei para o meu projeto, gerei o arquivo lá, só que porém eu utilizei uma ferramenta de 6 milímetros e na prática ali você vai utilizar uma de 3. Então, por isso, é bem difícil de você encontrar o arquivo pronto para corte. Você encontra o DXF, aí você vem no programa e vai colocar as informações de especificação de corte, qual ferramenta você vai trabalhar, que velocidade você vai trabalhar. Outra questão a respeito do DXF também. Então, o DXF também é uma maneira, os arquivos do tipo DXF, é uma maneira de você fazer o projeto em um programa diferente e depois colocar ali no Aspire só para fazer as especificações de corte. Só que nesse pegar de um programa e colocar no outro, às vezes vai haver a necessidade de, digamos assim, fazer alguns ajustes no próprio vetor. Mas vamos dar um exemplo aqui. Aqui, ó, esse programa é o CorelDRAW. Muitas vezes o projeto ele é feito num programa próprio para desenho. Aí eu quero pegar esse desenho que está aqui e quero mandar lá para o Aspire, para mim poder colocar as especificações de corte. Como que eu faço isso? Desenhei ele aqui. Aí eu vou vir aqui, ó. Isso vale para a maioria dos programas, tá? A maioria dos programas vai ter essa opção, só que enfim, nem todos vai ter a opção DXF, mas eu acredito que a maioria sim. E você vai procurar pela opção, ó, exportar. Você vai enviar esse arquivo, vai estar salvando, mas a gente utiliza a opção exportar. E aqui, ó, no meu já está selecionado, mas nessas opções que vai ter aqui, você tem que escolher DXF. E vamos salvar aqui, ó, porque eu vou mostrar já uma coisa que pode acontecer e como você corrige. Vamos colocar aqui DXF menor. E vou exportar. Quando você seleciona, pode ver que vai aparecer outras opções. Essa questão de deixar em curvas é justamente o que a gente precisa. A máquina precisa reconhecer aquilo ali, o outro programa precisa reconhecer aquilo ali como um desenho, um limite, as suas medidas e tudo mais. E aqui também tem opções, ó, que tem que estar de acordo com o outro programa. Eu vou deixar de propósito aqui, numa opção diferente, só para ver o que pode acontecer. Lá no Aspire eu também estou trabalhando com milímetro, mas vamos supor que eu deixei em centímetro e salvei esse arquivo. Agora eu estou aqui no Aspire. Eu vou importar. Eu vou buscar esse arquivo que eu acabei de salvar ali para abrir aqui. Vou clicar aqui e vou pegar esse aqui, ó. Acabamos de criar o DXF menor. Olha o que pode acontecer. Olha o tamanhozinho que ele está. Então tá vendo?
aqui, ó, vou tirar a medida dele. Aqui ele está com 11 milímetros. E aqui o desenho original ele está com 111. Então, pela lógica, só de olhar a gente vai falar, pô, tá 10 vezes menor, tá? Mesmo que eu estivesse com 10 milímetros e ali está com 100 milímetros e na hora que a gente importou, tá com apenas 10 milímetros. Como você resolve isso? Fazendo a escolha certa ali. Então, eu estou dizendo fazendo a escolha certa, mas dependendo de como está a configuração do meu computador e como está a configuração do seu computador, às vezes importar em centímetro ele já vem com as medidas corretas. Tá? Se aconteceu, você vai ali e altera para ver qual é a medida que você tem que utilizar. Não é uma regra fixa. Só estou dizendo que os dois programas têm que estar trabalhando em compatibilidade. Se com centímetro não deu certo, tenta com milímetro. Só que, e se eu quisesse resolver isso daqui aqui no Aspire? Como que você faria? Você teria que ter uma noção de escala, que nem como eu disse aqui. Lá no programa está com aproximadamente 100 milímetros o desenho original. Aqui está com 10 milímetros, a gente já pode supor que está com uma escala de 10%. 10 vezes menor. Então a gente faz um aumento proporcional, tá vendo? Isso daqui equivale a 100%. Se eu quero deixar esse desenho 10 vezes maior, eu teria que colocar aqui 1000. Por quê? Seria 100% vezes 10, 1000. Então ele escalaria o desenho para mim. Ó. E agora aqui se eu confiro as medidas, ó, pode ver aqui, ó, 112 e 125. Aqui no Corel, 112 e 125. Agora, quando eles estão de acordo naquela questão de milímetro e centímetro, a unidade ideal, ele já vem no tamanho exato. Então, estou mostrando essa situação. Outra situação é essa daqui. Ó. Ele está em DXF, mas perceba que aqui no Aspire, ó, ele reconheceu como vetor, mas não como um vetor único. Aqui ele está como um vetor único, mas aqui não. Aí é aquela questão de fazer emenda dos vetores. E quando for fazer emenda, você não pode fazer tipo assim, ó, vou selecionar tudo aqui e vou colocar aqui. Nem aparece a opção. Ó. Vetor, você tem que unir de 2 em 2. Eu pego esse pedaço aqui, ó, ele já reconhece isso como um vetor, seguro o Shift e pega esse outro pedaço. Aí vai aparecer a opção, ó, Join Close Vetor. Daí pode ser com uma reta, com uma curva suave. Tá vendo? Então aqui ele já reconheceu, ó. Agora aqui ele já está reconhecendo essa peça aqui, esse pedaço com esse pedaço como um. Agora vamos juntar com esse outro pedaço, novamente. Segura o Shift e seleciona esse pedaço. E Join Close Vetor. E por fim verifica, porque nessa última emenda aqui, pode ser que ainda tenha necessidade de você vir aqui e clicar uma última vez em fazer a união dos vetores. Mas aqui ele já reconheceu. Então agora está reconhecendo como uma peça única. Então, enfim, o foco do vídeo era o DXF, mas essa questão. Você consegue começar o programa, desenvolver seu projeto num programa, como é o caso muitas vezes voltado para desenho, específico para desenho. Aqui eu tenho muito mais ferramentas de edição para desenho. Exporto ele para DXF. Estando em DXF, eu venho aqui no programa Aspire. Poderia ser um Aspire, um Artican, um Google SketchUp. Todos eles reconhecem essa extensão DXF. Abro aqui e daqui eu vou colocar as especificações de corte. Vamos só simular aqui que eu fosse fazer o corte aqui por fora e tal. Já criei aqui. Tá? E por fim, daqui, quando a gente for salvar, aí a gente salva no G-Code. Seleciona ele aqui e é só salvar. Aí esse arquivo que a princípio entrou aqui como DXF, a gente acertou o vetor,
aí ele vai virar um G-Code. Um arquivo do G-Code já é um arquivo do tipo que carrega informações como velocidade de trabalho, espessura de material e coisas do tipo para sua máquina fazer o trabalho, tá ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Lembrando que eu criei um grupo no Facebook, CNC em Ação, e toda dica relativa a CNC Router também vai ser postado lá. Falou?